Graças a Deus, a nossa aula é a aula de ética pastoral. Essa parte aqui é uma parte mais tranquila, tá bem? Mais tranquila. A gente falou dos pontos mais críticos nas aulas anteriores, mas essa aqui é mais tranquila. Diz respeito ao pastor enquanto administrador da recepção. Todo o trabalho de recepção de um pastor começa lá na sua vida diaconal. Como diácono, começa a receber as primeiras instruções de etiqueta ou de ética. Agora, a gente vive um momento que é o momento dos pregadores itinerantes, que já foi muito mais frenético do que é agora. Houve uma efervescência de pregadores itinerantes justamente naquele tempo em que os pastores locais eles não tinham muito preparo teológico. Quer dizer que chegava um momento em que o know-how do pastor, sabe, o seu roteiro, enfim, era muito limitado. Ele era socorrido, sempre apareciam os pregadores itinerantes. Pregador itinerante, via de regra, é aquele camarada que ele tem um ministério, só que ele vai de igreja em igreja para poder pregar o evangelho. Vai em culto de libertação, culto de jovens, culto das irmãs. Isso aí é muito comum, sempre houve na história da igreja. Quando chegou no segundo século, quer dizer, morreram todos os apóstolos, aí ferveu de pregador itinerante, que não tinha uma comunidade fixa. E eles eram os chamados pregadores estáticos, não eram pregadores itinerantes, eles eram estáticos. Porque eles diziam que tinham os dons do Espírito Santo. E revelavam, tinham visões e tinham um problema, eles causavam muitos transtornos na igreja. Muitos transtornos. Não trabalhavam, por não trabalhar eles se instalavam na casa de alguém, as casas eram casas grandes, se instalavam na casa de alguém, passavam uma temporada lá comendo, bebendo, dormindo, sem render nada para a igreja e sem render nada para o dono da casa. E transmitindo muitas heresias em nome do Espírito Santo. Esses pregadores estáticos eles foram proibidos de pregar na igreja pelos bispos, os bispos do segundo século também, Inácio de Antioquia, Policarpo, aquela turma toda. Eles proibiram as igrejas de receber os pregadores estáticos, que tinham esse tipo de comportamento. Chegou, foi enviado por quem? Está aqui fazendo o quê? Eles enfraqueciam muito as doutrinas, muito. Foram proibidos de pregar. Os bispos eles diziam o seguinte: deem oportunidade para a membresia local, para a irmandade local. Para isso aí você pode dar oportunidade. Essa turma que vem de fora, nem pensar. Nos anos 90 aqui no Brasil a gente teve uma efervescência de pregador itinerante. Eu me lembro muito bem que todo culto tinha um pregador itinerante que vinha, era recebido pelo pastor e pregava. Os itinerantes pregavam mais do que os pastores. Mas tinham um agravante, eles não vinham pregar de graça. Eles vinham pregar por alguns trocados. Eles dividiam a oferta do culto. A oferta era pouca, aí dividia entre eles ou ficava só para ele. Isso aí começou a mexer no caixa da igreja. Porque a gente vai desconfiando, a gente está dizimando, ofertando. Vem o pregador itinerante, leva o dinheiro embora. Aí foi baixada uma minuta. Uma minuta. Opa, tem muita gente aí pregador itinerante. Como que a gente vai fazer? Nós vamos espantar os pregadores itinerantes? Não, nós vamos regulamentar. Pregador itinerante. Como que o pastor faz? Primeiro, é conhecido do pastor? É conhecido? Tem algum convívio? Tem algum vínculo? Não é que ouviu falar. É alguém que andou por perto, que está por perto. Essa é a primeira regra. Segunda regra, está sendo recomendado por alguém. Quem é que está recomendando? Alguém tem que recomendar esse pregador itinerante. Para que tipo de culto que vai se dar uma oportunidade para um pregador itinerante? Quais são os limites que vai se dar para ele? Tem que tomar muito cuidado, porque muitos desses aí são apenas oportunistas. Não deve se acabar também com esse tipo de prática, não é acabar, mas regulamentar. Tomar o devido cuidado. Uma das melhores maneiras de fazer é o seguinte: você convida o pregador. Você é o pastor, então você convida o pregador.
sabe que ele tem um ministério de itinerância, que ele anda pregando a palavra de Deus em vários ministérios, em várias igrejas, sabe que ele vive disso, que ele vai receber oferta. Então você já vai se preparando, vai ter que dar uma gasolina, combina antes, já deixa bem claro antes. Ah, o senhor divide a oferta do culto comigo. É bem difícil isso acontecer, dividir a oferta do culto. Existem cultos de igrejas pequenas aí que a oferta é pouca, e existem cultos que a oferta é gigantesca. Geralmente os oportunistas vão nas igrejas gigantescas, só que as igrejas gigantescas já estão bem vacinadas com esse tipo de pessoa. Quer dizer que não divide a oferta com ele nada, combina antes, vai dar gasolina, vai dar estadia, vai pagar para ele algum hotel, vai fazer o que da vida. Nada deve ser feito sem prévia combinação, tá? Um contrato mesmo. E não pode ser só pela amizade, porque de vez em quando os pastores são surpreendidos que a amizade vira inimizade. E agora com a rede social o cara fica colocando tudo na internet, que não foi abençoado pela igreja, aonde ele foi abençoado. E um problema dos pregadores itinerantes é o seguinte: eles prometem muito e entregam pouco. Promete muito, mas entrega pouco. Ele não vai muito longe da curva daqueles que estão ali. Outro problema que acontece com os pregadores itinerantes é a murmuração. Você dá oportunidade para o camarada que não é da sua igreja, e a turma da sua igreja nunca tem oportunidade. E você pode ter pregadores muito melhor do que ele ali, sentado no púlpito, no meio da igreja, que nunca tem oportunidade, que vira pregador itinerante para outras igrejas e não vira para a sua. Quer dizer, você valoriza o profeta de fora e desonra o profeta da casa. Enquanto pastor ou ética pastoral, vamos dar oportunidade para algum pregador itinerante? Vamos, a convite. Apareceu na igreja, não tem referência, não foi mandado por ninguém, nenhuma autoridade superior que você. É um desconhecido total. Não tem por que chamar para o púlpito, não tem por que dar oportunidade, vai apresentado como uma pessoa que é bem-vinda como todas as outras pessoas. Terminou a pregação, não foi combinado dar nenhum valor para ele de transporte, de estadia, também não há nenhuma obrigação de abençoá-lo. Paz do Senhor, amém. Não foi combinado nada, e ele também não pode exigir nada em contrapartidas. Então isso aqui a gente começa com a nossa aula de hoje. É bem mais tranquila, né? Isso aqui já está muito mais tranquilo do que era nos anos 90. Alguns ministérios está terminantemente proibido, tá bem? Pregador itinerante. Tem que ser alguém que não é itinerante. É pastor de alguma igreja, é ministro de alguma igreja. Ele não é itinerante, ele tem o emprego dele. Quer dizer que ele vai ser convidado por você, mas o ministério já proibiu. Itinerante não. Esse que prega no Brasil inteiro, que tem nome e renome, esse aí deixa para outros. Nós vamos trabalhar com prata da casa. Alguns ministérios já proibiu. O nosso mesmo tem altas restrições para um pregador itinerante que não seja do nosso ministério. Não é do nosso ministério, tem que ser bem conhecido do pastor, porque senão não prega. Não prega. Mesmo por causa que ele pode não ter nenhum compromisso doutrinário. Se não tem compromisso doutrinário, vem aqui, faz um movimento, faz um estrago, e aí quem vai consertar depois? Porque a igreja gosta dos pregadores itinerantes. E como ela gosta, eles ganham maior simpatia do que o pastor local e os pregadores locais. Só que ele deixa o estrago e ninguém percebe. Quando vem pregador itinerante, que eu vejo aí que ele é um fanfarrão, né? Que tem. Eu vejo que ele é um fanfarrão. Eu não fico nem com ciúme nem com inveja, eu fico com raiva. Porque você passa a vida inteira ensinando uma coisa séria e o pessoal nem aí. Um vem de fora, faz uma graça, esse é o do bom, esse é o ungido. Agora, o nosso livro ele fala sobre como que os pastores devem tratar os evangelistas e como que deve ser o relacionamento evangelista-pastor. Afora os pregadores itinerantes, o pastor precisa manter um relacionamento amistoso com o ministério local. É amistoso mesmo, de amizade. O ministério local, que é composto por evangelistas, presbíteros, diaconia, tá? Ou diáconos, algumas igrejas tratam com diaconisas, a nossa não, mas outras igrejas têm diaconisas. Não tem diaconisa na nossa igreja, mas tem irmãs que fazem um serviço próximo dos diáconos.
O pastor precisa manter um relacionamento sempre amistoso com o ministério, começando com seus evangelistas. Porque o evangelista, ele é o braço direito de todo pastor. Todo pastor tem que estar ao alcance do pastor. E se a gente entende que se chegou ao ministério, se é evangelista, é uma pessoa para quem você tem que entregar o púlpito despreocupadamente. O pastor não pode ficar preocupado em entregar o púlpito para outro ministro. Entende-se que esse ministro tem a mesma responsabilidade pastoral que o dirigente. É uma relação de confiança mesmo. Agora, a gente sabe que também tem evangelistas que são oportunistas, que ele aproveita a oportunidade para espetar o ministério, para desaguar as desavenças ministeriais que ele tem. Nesse caso, aí o pastor vai ser precavido, tem que conhecer o seu ministério, tem que conhecer. Se o evangelista não é uma pessoa que inspira essa confiança tem que ser conquistada. Não é para manter a animosidade. Então vocês podem colocar aí a palavra amistoso versus animoso. O que é um animoso? Animoso é aquele pastor que ele fica tocando na ferida. Isso aí é o animoso. Sabe que machuca, sabe que maltrata, sabe que irrita, sabe que é uma pedra de toque e toca na ferida, toca no assunto, expõe. Pastores animosos, esse aí não consegue fazer amizade com o ministério. Ele não é amistoso. Quem é que vai manter a animosidade com o pastor? A animosidade tem que vir de lá para cá e não ir daqui para lá. Não é o pastor que vai incitar a inimizade. Inimizades, iras, porfias, pelejas, dissensões, tudo obra da carne. Imagina um pastor carnal atiçando a inimizade na igreja, a animosidade, a contrariedade de irmão contra irmão, ou provocando o obreiro. Aí ele está quebrando a ética. Pastores não podem fazer isso aí. Agora veio uma animosidade contra o pastor. Como que ele vai agir? Também ele vai agir de maneira amistosa. Sempre. Ah, mas é o Judas que está vindo lá com uma tropa para dar um beijo na minha cara, como Cristo fez. A que viestes, amigo? Quer dizer que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura excita a contenda. Pastores animosos é um desastre para qualquer ministério. E a animosidade sempre surge no ministério. Ciúmes de evangelista contra pastor, de presbítero contra evangelista, ciúmes do púlpito, não entrega o púlpito para ninguém, disputas. Aí isso aí está tudo obra da carne, de acordo com o apóstolo Paulo. Se eu percebo que o meu ministério tem homens que são assim, iracundos, violentos, soberbos, presunçosos, animosos, beligerantes, briguentos, contendeiros, eu tenho que ser o homem mais manso da terra. Não posso entregar a agenda para eles, não posso dar de bandeira, porque esse tipo de turma que eu falei para vocês aqui, eles sabem como provocar a ira do pastor. Eles também sabem tocar no calo, apertar aonde está doendo. Também sabem. O que faz o pastor? Pega a cultura da amizade, faz a amizade, inclusive com aquele que não quer amizade, com a palavra branda, desvia o furor e ele consegue isolar aquelas pessoas que são animosas. Como que você isola uma pessoa que ela é animosa? Você não evita ela. Você isola ela tratando bem a sua família. Trata bem a esposa, trata bem o filho, trata bem os amigos que estão perto das pessoas que são contendeiras, cumprimenta, ao invés de evitar, cortar caminho, chegar depois, muito pelo contrário, se aproxima, cumprimenta, né? E vai conquistando a amizade. Se a pessoa não quiser a amizade, quer dizer que ela começa a ser isolada por outras que querem. Isso aí é a maneira de uma pessoa que representa o corpo de Cristo e representa o ministério se portar perante a igreja e perante Deus também. Difícil ou fácil? Fácil, meus irmãos. Isso aqui é uma arte. Sócrates, ele que não era cristão, ele nem era cristão. Sócrates dizia que conquistar amigos é uma arte para poucos.
mas é uma arte. Você pode conquistar a amizade. Não precisa ser, né, beijos e abraços, né? Mas se você percebe que existe a animosidade, aí você pode apagar o fogo, apagar o incêndio, se você quiser. Agora, se você colocar gasolina, piorou a situação, hein? Piorou. Bom, aí vai para a questão da recepção. O que diz o nosso livro? Maneiras de recepcionar obreiros visitantes. Tá tranquilo até aqui? Eu falei que hoje a aula ia ser mais suave, né? Tem que ser. Você é o pastor da igreja. Chegou um obreiro visitante. É do ministério? É do ministério, então ele tem uma credencial. Se ele tem uma credencial, essa credencial deve chegar até o pastor da igreja, trazido por um diácono, por um auxiliar, um colaborador. A credencial tem que chegar. Não tem credencial, é conhecido? É conhecido, quer dizer então que ele é a própria credencial, ele é conhecido. Ele é um desconhecido e ele não tem credencial. Tem carta de recomendação? Tem carta de recomendação. Não tem carta de recomendação. Via de regra, o púlpito é para os obreiros da igreja local, tá bem? Isso aqui é natural. A quem pertence a cadeira do meio? A cadeira do meio, ela pertence ao pastor presidente do nosso ministério. É dele. Quem ocupa a cadeira do meio enquanto o nosso pastor presidente não está? Pastor setorial. É ele que ocupa. Não está presente o pastor presidente, não está presente o pastor setorial, deixa a cadeira vazia. Ninguém senta. É uma questão de ética e etiqueta. Bem? Está mantendo o padrão. Esse é o padrão. E as outras cadeiras pertencem a quem? Pertencem aos obreiros da igreja local. E por igreja local, presbíteros e evangelistas. Na ordem, evangelistas e presbíteros. Não é porque o evangelista é mais importante ou menos importante do que um presbítero. É uma questão de hierarquia, para manter a ordem. Só por isso. Então, a gente entende que um evangelista é alguém que ele passou pela escala para poder sentar ali. Ele não é mais ou menos importante do que um presbítero. Por isso, o púlpito local pertence ao ministério local. Pastores, evangelistas e presbíteros. Chegou um obreiro visitante. Tem lugar para ele no púlpito? Está credenciado? Está reconhecido? Quem é que vai decidir quem traz o obreiro para o púlpito ou não? É o pastor da igreja. É o responsável pela igreja. É ele que decide. Não é o diácono e não é outra pessoa. É ele que decide. Se ele decidiu não trazer, não vai trazer. Ele decidiu trazer, pronto. Ele tomou esta decisão. O púlpito está todo ocupado pelo ministério local. Os evangelistas e os presbíteros estão ali. Não tem lugar para o obreiro visitante. Ou o pastor já educou também, já formou seus obreiros, para que eles se levantem e ofereçam um lugar, porque isso aí tem que ser preparado antes, tá? O pastor tem que preparar os seus obreiros para a sua própria ética. Irmãos, quando chegar um obreiro aqui, o obreiro via lá da sede, né? Via do Belém, esse obreiro aqui, a gente vai trazer ele para o culto. Ou não. A decisão é do pastor. Se ele já formou o seu ministério, algum presbítero vai oferecer o lugar para que esse obreiro seja trazido. Se o presbítero não oferecer o lugar, um evangelista pode fazer isso aí. Nenhum dos dois ofereceu. E a pessoa que está sendo recepcionada ali tem uma proximidade com o pastor. Ele pode pedir gentilmente ao obreiro para que o obreiro ceda o lugar. Não é desonra alguma. Agora, se o pastor já preparou o seu ministério local, o ministério já sabe, eu tenho que me levantar. Tenho que me levantar. O pastor não pediu para ninguém se levantar, não deu essa orientação. Ele vai deixar o obreiro lá embaixo. Deixa o obreiro lá embaixo. Manda colocar uma cadeira mais próxima. E oferece. Se o obreiro quiser vir, vem. Se o obreiro quiser continuar lá, porque às vezes ele veio com a esposa, veio com o filho, veio só assistir o culto, quer dizer, vai ser respeitado aonde está. Não há obrigatoriedade de trazer um obreiro visitante para o púlpito. Porque o púlpito é do ministério local. E nenhum irmão será obrigado a descer do púlpito para ceder para outro, a não ser que for mandado. Só que geralmente os pastores não mandam, né? Os pastores pedem, para não ter um desagravo justamente nessas horas.
tá bom? E não tem como o obreiro que está sendo recepcionado exigir nada, ele é um visitante. Se ele é um visitante, assim será recebido. Se ele foi convidado, é um obreiro que foi convidado, quer dizer que o pastor já vai preparar o lugar dele no púlpito. Vai preparar, ele é convidado, ele não precisa fazer mais nada. Chegou, vai sentar no lugar dele. Agora, se ele não foi convidado, também não tem do que reclamar. E quando é uma questão de setor? Questão de setor, a mesma coisa também. O púlpito pertence aos obreiros locais. Chegou o obreiro na igreja. Não tem lugar para ele no púlpito, mas ele é da sede, mesmo sendo da sede, tá bem? A prerrogativa é do dirigente local. É ele que decide se vai levar o irmão lá para cima ou não. Então a recomendação é a seguinte: chegou um obreiro, deixa ele lá embaixo. Deixa ele lá embaixo, apresenta a credencial dele, aí é o pastor que vai tomar as decisões, o que é que ele vai fazer ou não. Algumas igrejas, como as comunidades, por exemplo, já não tem púlpito. Não tem púlpito para nenhum obreiro sentar. Senta junto com o povo, com todo mundo. Tem várias igrejas assim. Quer dizer, o irmão já sabe, o irmão que é obreiro, ele sabe que a igreja é assim. Tem que respeitar a ética do lugar. E a ética do lugar que a gente está congregando é essa daqui, tá bem? O púlpito pertence à igreja local. O pastor dirigente não tem nenhuma obrigação de levar nem mesmo um evangelista para cima do púlpito, se tiver ocupado. Se ele levar, está levando como uma cortesia, principalmente se não foi convidado. Bom, etiqueta facinho, né? Isso aqui tá mamão.